Cuidado, empatia e exaustão. O conflito dos valores femininos. Eu sou Camila Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o Em Voz Baixa. Hoje eu gostaria de começar explicando um pouquinho para vocês o que é uma crença rígida. É um pensamento automático. São crenças que, ao longo da vida, a gente vai acreditando que aquilo é um valor dentro da gente. Seja por aprendizado familiar, um histórico emocional, sobre as vivências. E está tudo bem ter uma crença rígida. A questão é, quando isso se torna algo extremamente inflexível, quando começa a te trazer sobrecarga, quando você começa a sentir que aquilo não pertence mais a você e ainda assim fica difícil de desvincular esses valores. Trago aqui alguns exemplos que eu ouço constantemente na clínica. Uma mulher que traz da tua trajetória de vida o pensamento de que precisa ser forte o tempo todo. Disso, ela desenvolve um mecanismo de defesa que ela suporta. É só mais agora, só mais um pouco. Dessa vez, depois de tudo resolvido, eu vou pausar. E ainda assim, ela não se desprende, porque do seu controle emocional, ela faz disso um mecanismo de defesa. É como se ela tivesse um valor declarado de que ser forte, ela precisa dar conta. Com isso, ela não aceita mais, ao longo da sua vivência, demonstrar vulnerabilidade. É como se fosse um defeito imperdoável quando ela não consegue, quando ela simplesmente não se sente capaz. Empatia, muitas vezes, é confundido como estar presente em todos os momentos. É quando eu não posso cuidar de mim, mas devo, naquele momento, abraçar o outro. Fica o sentimento de lealdade. Eu preciso ser leal àquela situação, àquela pessoa. Não posso desamparar aquele que um dia já me ajudou também. Aqui fica a reflexão não sobre sentir todas essas emoções, mas de que maneira você, mulher, tem lidado com a rigidez dessas crenças. Se a gente parar para pensar, historicamente, o papel da mulher dentro dos relacionamentos foi um papel de submissão. É a mulher quem edifica a casa, o lar, não é mesmo? Mas a qual preço? Que custo isso hoje traz para a mulher que, na atualidade, conquistou o seu direito, o seu espaço de trabalhar fora, de não querer ter filhos, ou de assumir todos esses papéis, mas não dentro do mesmo contexto do que as nossas avós, por exemplo. A mulher hoje, ela existe o conflito, ela sente o conflito entre o que foi aprendido dentro da sua infância, dentro da tua casa, até por observação, porque não aprendemos somente aquilo que é dito, que é ensinado com as palavras. Na infância, a gente consegue absorver muito mais observando. É dentro da relação dos nossos pais. O primeiro relacionamento que vivemos é o casamento dos nossos pais, ou a ausência dele e todo o histórico familiar. É construído, desde pequeno, uma crença sobre um relacionamento, sobre um papel da mulher e do homem dentro desse relacionamento. É como se fosse injetado diariamente dentro de nós mulheres que a lealdade é sinônimo de submissão. E não, mulher, não é essa a questão. Ser leal a algo ou alguém
precisa vir, em primeiro lugar, o que você sente. Quais são os seus valores? O que eu quero para mim desta relação? Seja amorosa, seja social, seja profissional. Quando escutamos a seguinte frase clichê, vestir a camisa da empresa, isso significa que devemos a essa empresa até a nossa alma. Preciso dar o meu melhor, preciso bater as minhas metas. Mas isso está dentro dos seus valores? Isso condiz com as suas emoções, com o teu cuidado, com o teu acolhimento? De fato, é isso que você deseja para você? Tem uma outra questão também do papel da mulher e do conflito de emoções, é sobre o cuidado. Diariamente eu ouço mulheres falando sobre, principalmente sobre a maternidade, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos seus pais. Mas a maternidade, ela gera esse conflito muito mais intenso, porque os valores que uma sociedade põe em cima da mulher é que, a partir do momento que ela se tornou mãe, ela perde todas as outras funcionalidades. É como se ela deixasse de existir como mulher, porque foi uma escolha dela. E uma mãe precisa sempre cuidar dos seus filhos. Mas isso vai de encontro com as suas emoções? Será que, passando por cima de tudo aquilo que os seus valores ditam dentro de você, dentro das suas emoções, você ensina os seus filhos quanto aos limites? Porque é dando os limites que a gente consegue estabelecer uma relação saudável, tanto profissional quanto amorosa, familiar, social. O limite, ele é pré-estabelecido, ele é uma base fortificada de um vínculo estabelecido para qualquer tipo de relação. Mas e você? Você tem construído esse limite dentro de você? Quantas vezes você parou para se acolher e se perguntar, de fato, eu quero ajudar neste momento? Eu tenho condições psíquicas, emocionais para estender a mão? Quantas vezes a gente ajudou sem querer ou sem poder? Mas isso vem dentro de uma rigidez. Aí entra a questão da crença rígida, porque foi ensinado ao longo da nossa trajetória, da nossa educação, de que se eu não ajudo, eu sou egoísta. Se eu não acolho, se eu não ouço, se eu não estou presente. Mas o que de fato é o egoísmo? Quem vem primeiro dentro de todo esse contexto? Você, ser humano, mulher. Eu costumo dizer para as minhas pacientes de que nada adianta a gente querer ser a rede de apoio de alguém quando estamos um caco, aos pedaços. Na verdade, a gente só consegue de fato ser útil, né? Ser um apoio, se eu consigo me entender, se eu consigo me doar por completo naquele momento, seja com a escuta, seja com uma palavra amiga, ou simplesmente em resolver uma questão. E está tudo bem. A gente pode sentir as limitações do dia a dia, das nossas emoções, mas parar e entender que eu venho primeiro, é importante que eu me cuide para poder cuidar de alguém. Dentro desse contexto, a gente precisa entender que eu venho primeiro. Eu gosto sempre de deixar muito claro, né, quando o tema egoísmo ele é trazido num contexto de uma sessão. Eu costumo usar sempre o mesmo exemplo para os meus pacientes, para as minhas pacientes. O egoísmo ele é utilizado como uma ofensa, como algo extremamente feio, ruim dentro de um ser humano. A questão é, o ponto onde o autocuidado, eu até arrisco em dizer um egoísmo saudável dentro da gente, é quando
eu reconheço os meus limites, vou atrás de entender o que o outro está me pedindo e percebo se eu consigo ou não, naquele momento, dentro daquela situação, ajudá-lo, né? Eu vou citar aqui o exemplo que eu sempre trago. Se eu tenho um pão e alguém chega até mim dizendo que está com fome, o meu egoísmo, ele diz: não, eu não tenho nada para te servir, infelizmente eu não posso te ajudar nesse momento. E eu guardo esse pão inteiro só para mim. Quando, na verdade, o autocuidado, o egoísmo saudável, como eu apelidei carinhosamente, é quando eu digo para esse outro: olha, eu tenho um pão, vamos dividir? E na próxima refeição a gente vê o que faz. Então, toda vez que você se sentir nessa linha, nesse limite aonde é o egoísmo, né? O autocuidado saudável e o egoísmo, se pergunte: eu tenho como ajudar, dividir nesse momento, ajudar o outro? Até onde isso eu posso me prejudicar ou não? Porque o egoísmo, muitas vezes, ele é visto como a qualquer custo. Muitas vezes eu vou ajudar o outro, mas isso vai me prejudicar. Isso pode trazer consequências financeiras, físicas, emocionais, psíquicas, mas para ser bem vista, para ser reconhecida e validada dentro de uma sociedade, para honrar aquela educação que eu recebi, eu vou lá e faço. E aí eu arco com as consequências, muitas vezes, sozinha. Porque nem sempre aquele que eu ajudei, ele traz essa validação, o reconhecimento. E não é por mal, é simplesmente porque ele te pediu ajuda, você disse sim e ele entendeu que estava tudo bem para você, que não haveria essas consequências. Então, muitas vezes a gente se frustra, né? E entende que o outro foi egoísta. Ele veio, tirou de mim o que ele podia e foi embora. Mas será mesmo que ele tirou? Ou, na verdade, fomos nós quem permitimos que eles viessem, buscassem na gente o que oferecemos e ele foi seguir o seu rumo e ficamos aqui com os prejuízos. Então, a reflexão é sempre essa, o questionamento é sempre esse: até onde eu posso ir? Até onde será saudável, tanto para mim quanto para essa situação ou para essa pessoa, a minha ajuda, a minha participação? Para que isso não te gere sentimentos piores e consequências, muitas vezes, na vida, né? Não só emocionais, mas em outras áreas também, e para que aquela relação não fique desgastada. É um acúmulo de situações. Muitas pessoas elas reclamam de que relações diversas, amizade, familiar, né, ou até profissional, de que essa pessoa ela se sente muito à vontade de vir me pedir ajuda e eu vou lá, eu ajudo, eu faço, eu dou o meu melhor, eu faço o possível e o impossível. E aí quando está tudo bem, essa pessoa ela vai viver a vida dela e eu fico me sentindo usada. Quando isso acontece, quando você se sente dentro das suas emoções internamente usada, a questão nunca é o outro. E sempre você que se permitiu se sentir usada. Isso traz uma outra reflexão. Aprendemos desde sempre que a mulher ela precisa ser agradável. Ela precisa se portar bem, ela precisa sorrir, ela precisa ter uma entonação de voz agradável. Tudo aquilo que corresponde com uma figura feminina dentro de uma sociedade que determinou o que era ser
feminina. E aí a gente começou a se encaixar nesse padrão, né? A gente começou a entender que o valor devido a tudo isso, a esse ser agradável, essa gentileza, era não impor os limites. Porque se eu dissesse não, porque se eu recusasse, porque se eu dissesse assim não estava bom, eu fugiria desse padrão. Então, toda vez em que a gente diz o que sente com firmeza, muitas vezes a gente sai desse padrão. A gente não é vista mais como gentil, como agradável. Porque você disse não. Porque você não conseguiu, naquele momento, atender às expectativas que o outro projetou em você. Quanto ao ajudar também, é muito relativo. Às vezes, o que o outro precisa da gente, nem sempre somos capazes de atender essas expectativas. E aí a gente se questiona quanto pessoa. Por que eu não consegui? Mas será que eu não sou capaz? E começa um conflito interno que não diz sobre você. Muitas vezes, sim, temos limitações como qualquer ser humano, mas muitas vezes diz sobre uma expectativa que o outro criou acreditando que seríamos capazes. Então, a proposta hoje é, para você, mulher, parar, refletir e entender quais são os seus valores, se desfazer de toda crença rígida, conhecer, entender e acolher as tuas emoções, mesmo que elas não façam parte de uma regra social. O mais importante é você se reconhecer, se amar e viver as tuas crenças. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima.